Mariana e Turíbio se conheceram no dia em que a Avenida Paulista completava 115 anos e teve uma comemoração na Casa das Rosas, um evento. E foi lá que eles se conheceram e se apaixonaram. Amor à primeira vista? Não. A Mariana sabia que era reconhecimento à primeira vista, porque ela soube, assim que olhou para ele, que ele era a reencarnação do Antônio Turíbio G. de Carvalho. Ah, mas quem é esse cara, né? Você lembra? Pois é. Quando ela conheceu o Turíbio, era 2006. Mas ela tinha se mudado para a Avenida São Luís, para aquele velho apartamento que ela chamava de A Casa, porque parecia uma casa, era na cobertura, com sol dos dois lados, muito amplo, como eram os apartamentos construídos nos anos 1940, 1950, 60 até. Bom, mas lá nesse apartamento ela encontrou um velho baú. E no baú ela encontrou álbuns de fotos e cadernos de anotações da Maria Amália, que tinha morado lá naquele apartamento até 1954, quando ela morrera. A Mariana reconstruiu toda essa história através das datas das fotos que estavam nos álbuns do começo do século XX e até o meio do século XX, e dos cadernos de anotações da Maria Amália, onde ela fazia contabilidade doméstica, onde ela, enfim, fazia contabilidade dos vestidos que ela fizera na vida, né? Porque ela, por um tempo, teve que costurar para fora, embora ela tivesse algumas posses, e na contabilidade sempre tinha os filhos ajudando ela, mais para o final da vida dela, e aquele misterioso G, que a Mariana descobriu que era o Antônio Luiz G. de Carvalho, um advogado. Depois ficou sabendo que ele tinha sido amante a vida toda da Maria Amália, e que a Maria Amália, portanto, foi uma mulher muito corajosa, porque ser a outra no começo do século XX e ter 4 filhos com o amante, bastardos, portanto, não era muito fácil. Mas o mais legal do baú, não sei se era o mais legal, porque tudo lá era bacana, mas uma coisa intrigante foi o vestido. A Mariana encontrou debaixo de tudo aquilo, álbuns, cadernos, livros, um vestido de seda preto, intocado pelo tempo, limpo e perfumado. E a Mariana trabalhava no banco ali pertinho, ela era assistente da diretoria. Um dia ela estava no banco, ela encontrou um correntista chamado Antônio Turíbio G. de Carvalho, filho. Não aguentou, falou para ele: olha, eu moro no apartamento da sua família, eu descobri lá uns objetos que talvez me interessem. Resumo da ópera, ele foi para lá com ela e falou no vestido, falou: puxa, esse vestido dessa foto, a minha mãe adorava, a gente não encontrou esse vestido quando a minha mãe morreu. E a Mariana: o vestido está no meu armário. Aí trouxe o vestido, ele ficou louco, encantado: mas como? Está tão limpo, tão conservado. E parece que com seu perfume, Mariana, ela disse: sim, é o meu perfume, porque eu vesti o vestido. Eu não aguentei. E serviu? Ah, serviu perfeitamente e tal. Bom, o Antônio, o filho, né, acabou deixando com a Mariana o retrato da mãe dele vestindo aquele vestido e o próprio vestido, porque caía na Mariana como uma luva. E foi esse vestido que ela usou para ir na festa dos 115 anos da Paulista. E foi esse vestido que fez com que o Turíbio
o grande amor que ela encontrou nesse evento da Paulista se aproximasse dela. Puxa, disse ele, que vestido, que seda, onde é que alguém acha uma seda como essa hoje em dia? Começaram a conversar, foram passear, se apaixonaram, se casaram e viveram 19 anos juntos. Mas a Mariana não queria deixar aquela casa. E contou para o Turíbio, né, a história toda. Ela tivera visões quando ela foi morar lá, ela vira a Avenida São Luís, como era em 1954, todo o processo de descoberta da vida da Maria Amália, né? Tudo aquilo, que era uma história muito doida, né? Só que o Turíbio era um engenheiro. E ele falou para ela, você tem uma imaginação de escritora. Se eu fosse você, eu escrevia um livro, ia virar best-seller, você ia ganhar muito mais do que como assistente de diretoria no banco. E ela, indignada, não, mas não foi imaginação. E ele, foi sonho, então. E a Mariana não queria sair daquela casa, daquela cobertura onde ela morava, então o Turíbio topou ir morar com ela, mas com uma exigência, uma condição, que ela nunca mais tocasse naquele assunto maluco de sonhos com fazenda azul, onde os pássaros brotavam das árvores como se fossem frutos, que ela nunca mais falasse em Maria Amélia, em Antônio Turíbio de Carvalho, nada disso, esquecesse o assunto. Ela estava apaixonada, fez isso, né? E agora, nesse dia 1º de julho de 2025, estava lá a Mariana, debruçada na murada da cobertura, vendo a cidade sob o pôr do sol e lamentando a morte do seu companheiro. Porque quando ela encontrara, ela sabia que ela era a reencarnação da Maria Amália e ele era a reencarnação do Antônio Luiz G. Só que ela teve que esquecer tudo isso para poder viver em paz com ele, né? Com o Turíbio. E esqueceu. Fez uma carreira brilhante no banco, virou diretora. Ele, por sua vez, tinha fundado uma empresa de engenharia que só crescia. E eles viveram juntos 19 anos, se amando e muito felizes. Viajaram o mundo todo, tiveram uma vida alegre, com pouquíssimos contratempos, se amando sempre, fazendo um sexo maravilhoso. Tudo sensacional, eram realmente almas gêmeas. Só que naquele ano, de repente, o Turíbio estava vistoriando uma obra, se sentiu mal, teve um infarto fulminante e morreu. E agora está ali a Mariana, debruçada no terraço da cobertura dela, vendo o sol se pôr sobre São Paulo. E pensando como é que ia ser agora, sem o amor da vida dela, que ela perdera de novo. E se o trabalho do banco, que era tão absorvente, importante, pudesse distraí-la um pouco daquele luto bravo que ela estava vivendo e que ela sabia que viveria por muito tempo, o trabalho também ia acabar, porque ela estava prestes a se aposentar. E o máximo que ela teria
seria uma cadeira no conselho do banco, o que era muito pouco para ela. Ela era uma mulher muito ativa. E aí? Como seria a vida dela daqui para frente? Eles não tiveram filhos, a Mariana e o Turíbio. Mas ela tinha sobrinhos. E um dos sobrinhos dela ligou para ela, telefonou mesmo pelo WhatsApp e disse: tia, com todo o respeito pela sua dor, pelo seu luto, pela morte do tio Turíbio, eu quero fazer uma pergunta. Você consegue imaginar, tia, o que será melhor na sua vida sem ele? Naquele momento do telefonema, ela não conseguiu imaginar nada. Mas agora, olhando o pôr do sol na cidade, ela pensou: eu tive que esquecer toda aquela história louca do vestido, da Maria Amália, as minhas visões, toda aquela coisa misteriosa e ao mesmo tempo encantadora que eu vivia aqui há quase 20 anos, mais de 20 anos, quando eu me mudei para essa cobertura. Mas o meu marido peremptoriamente não queria saber dessa história. Mas agora ele foi embora, ele morreu. Será que eu não podia reviver esse encantamento que eu tive, que eu vivi por tão pouco tempo? Isso não seria agora um consolo, um alento para mim? Ah, ela pensou, eu adoraria voltar a sonhar com a Fazenda Azul, voltar a conversar ou ouvir a Maria Amália em sonhos, ver os pássaros, as azaleias florescendo sem parar, porque afinal na Fazenda Azul sempre era julho e as aleias florescem em julho. Ter visões de São Paulo antigo, como a que eu tive de 1954, tão viva, tão rica, tão verdadeira, né? Seria um grande consolo neste momento de tantas perdas na minha vida. Perdi meu marido, vou perder meu emprego, meu trabalho, vou me aposentar. O que vai ser de mim? Então, 6 dias depois, ela sonhou. Ela sonhou que estava novamente na Fazenda Azul, com os pássaros brotando das árvores como se fossem frutos, todos pousando nela, andando, suas patinhas fazendo cócegas no seu couro cabeludo. Aquela fazenda maravilhosa, cheia de flores, azaleias, 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 beladonas para todo lado. E quem vestia aquele vestido preto não era mais a Maria Amália, era a própria Mariana. Acordou, feliz da vida, ainda sentindo aquele cheirinho das azaleias, aquele cheiro adocicado que tanto tinha perseguido a Mariana em outros tempos, né? Em outros sonhos. Acordou e lembrou que aquele era o 7º dia da morte do seu amor e que o pessoal da empresa que ele fundara, a empresa de engenharia, tinha mandado rezar uma missa na Catedral da Sé no fim do dia para ele, Turíbio. A Mariana pensou,
eu vou a essa missa com o vestido preto de seda da Maria Amália. Estava lá o vestido. 100 anos teria esse vestido. 90, 80, no mínimo. Estava lá, impecável, lindo, no armário de roupas da Mariana. E ela foi para a missa com o vestido da Maria Amália. Quando ela voltou para casa, o sol estava se pondo. E aquela maravilha, né, de pôr do sol sobre São Paulo, aquela vista, ela foi para o terraço e se apoiou na murada para ver o pôr do sol. Quando ela colocou os cotovelos no cimento do muro, ela sentiu o vestido rasgar no cotovelo. Aí no outro cotovelo. Aí ela colocou o braço assim no ombro para olhar, para ver o tamanho do estrago, né? E quando ela fez isso, o vestido se rompeu aqui, na costura da manga. Ela falou, o que está acontecendo? Vou tirar já esse vestido e levar para alguma costureira, que quem sabe consegue dar um jeito, né? Foi para o quarto e no momento que ela tirou o vestido pela cabeça, o vestido se desfez inteiro em um monte de tiras de seda que se espalharam aos pés dela. Mas para aquele vestido, o tempo nunca tinha existido, né? Então, era como se de repente, em alguns poucos segundos, ou um minuto e meio, todo o efeito de todos aqueles anos, todo o efeito que o tempo teria tido sobre aquele vestido, tivesse se condensado para destruir o vestido e fazê-lo como ele seria se ele tivesse envelhecido normalmente. A Mariana, olhando aquele pano todo no chão, com as lágrimas correndo pela face, olhou bem para o que restava do vestido e disse apenas adeus. Essa é hora de adeus a tudo. E de repente, ela se lembrou que no sonho da noite anterior, ela ouvira a voz da Maria Amália. Ou talvez ela estivesse imaginando isso agora, nesse momento. Mas ela pensou que ela ouvira a voz da Maria Amália dizendo: para se ter um amor, é preciso perder alguma coisa. E a Mariana tinha perdido mesmo. A Mariana tinha perdido o contato com os seus sonhos, com a alma da Maria Amália, em nome do amor. E aí um dia, poucos dias depois, ela conversando com uma amiga, ficou sabendo da existência daquela bruxa, a bruxa mais sofisticada e mais rica de São Paulo, a Circe. Resolveu marcar uma hora com a Circe. E aí, como acontecia com quase todos os clientes da Circe, a Mariana também ficou encantada com aquela casa maravilhosa, enorme, onde a Circe atendia, com jardins lindos, cheios de beladonas, orquídeas, aquela coisa que tinha encantado, né, tanto
a Maria Alcina, né? Lembra? Mas a consulta da Mariana demorou muito mais do que o tempo regulamentar de 1 hora das consultas da Circe. Isso para a chateação dos clientes que estavam esperando a vez deles lá fora na biblioteca, né? Que era também a recepção da Circe. Mas a Circe queria saber a história inteira. E a Mariana contou tudo. Ela tinha inclusive levado a foto da Maria Amália com aquele vestido, a foto antiga. E ela contou tudo para Circe, como ela nunca tinha contado para ninguém, nem mesmo para o Turíbio, o marido dela. Ela contara assim por cima, mas essa foi a primeira vez, depois de 20 anos, 2 décadas, que a Mariana contou exatamente tudo o que ela vivera naquela época e o que ela tinha vivido agora, recentemente, com um novo sonho que tinha finalmente voltado, né? Então, a partir daquela consulta, a Mariana e a Circe se tornaram muito amigas. E quando a Mariana se aposentou, ela foi trabalhar com a Circe, porque todos aqueles sonhos, todas as visões e uma poderosa intuição tinham voltado para Mariana. E ela usava todos esses dons trabalhando com os clientes da Circe. A Circe lia as cartas, lia a bola de cristal e a Mariana intuía. A Mariana tinha intuições e visões com as questões dos clientes da Circe e acertava os melhores caminhos, dava a eles os melhores conselhos, que a vida dela voltou a ser rica, com aquela alegria, de, através dos seus dons, ajudar aquelas pessoas que precisavam de uma ajuda, de um conselho, de uma solução para um problema, qualquer coisa. E elas ficaram tão amigas, a Circe e a Mariana, que foi a Mariana quem se tornou a madrinha de casamento da Morgana, a filha da Circe, que era cadeirante, mas não estava inválida para o amor, né? E se casou, e a Mariana é que foi a madrinha. Bom, a Mariana ainda viveu mais 10 anos, morando naquela cobertura maravilhosa que ela amava, com as suas plantas, com os seus sonhos, com as suas visões, e trabalhando na casa da Circe. Então, um dia, ela morreu dormindo e sonhando, com um grande túnel de luz, onde lá no fim, quem a esperava? O Turíbio? Não, a Maria Amália. Elas se encontraram e se fundiram, como se tornassem um só corpo, porque afinal, elas sempre foram uma só alma. Esse é o seu programa As Bruxas, aqui na TV Paradise, todas as terças, às 20 horas e com reprises. E eu sou Isabel Fonde Vasconcelos Caetano. Estou sempre aqui com você, te contando uma história de alguma bruxa poderosa
Né, Felipe? Beijo do Felipe, beijo da Isabel e até a próxima, gente. Até a próxima.